Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Júlio, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu estou indo ao mercado, mas não estou indo só. Estou na presença do meu amigo aqui, inseparável, meu querido Venom. Na verdade eu botei esse bonequinho aqui para simbolizar o apelido que eu tenho, que eu dei pro meu carro. Não sei se você costuma apelidar o seu carro. Pelo menos a maioria dos meus amigos fazem isso e eu faço isso. Normalmente apelidos mais irônicos, porque eu já tive um Fiesta 1.0 e o apelido dele era Bala de Prata. Imagina, um carro 1.0 correndo igual uma bala. Mentira, né? A única coisa verdadeira é que ele era prateado mesmo. Agora, esse aqui tem um apelido que caiu que nem uma luva. Quem deu o apelido foi a minha esposa, de Venom. Por quê? Vocês já viram o filme do Venom? E vocês viram, quem viu, que ele faz o que ele quer, na verdade, né? Tem lá o Ed Brock, que o simbionte toma conta, né? Invade lá o corpo dele. E daí o Ed Brock quer fazer alguma coisa, mas o Venom vai lá e tem as suas próprias vontades e faz o que ele quer. E a gente, quando pegou esse carro, foi bem na época que saiu o filme. E aí, quando a gente assistiu o filme e andou um pouco mais com o carro, percebeu que era uma coisa tinha tudo a ver com a outra. E eu vou explicar o porquê. Esse carro aqui é um Sandero. E ele tem aquele câmbio Easy R, que é o automatizado. E eu comprei esse carro com o câmbio automatizado, porque eu sou PCD, né? Tenho habilitação PCD e eu só posso dirigir carros automáticos. E a grana estava curta e eu queria trocar de carro. E sempre gostei de Sandero, já tive um Sandero modelo 2008, primeira geração, quando veio para o Brasil. E eu adorei o Sandero porque é um carro compacto e tem um bom espaço interno. E o porta-mala também, para a categoria, é muito bom. E minha família é pequena, só sou eu e minha esposa, mas eu tenho 3 cachorras. E quando a gente precisa viajar, por exemplo, tem que levar um monte de tralha. Então o porta-mala para mim é importante. Mas ao mesmo tempo eu não gosto de um carro grande, porque eu acho que carro grande para andar numa cidade grande é uma porcaria. Você não consegue estacionar em qualquer vaga, no trânsito é complicado, então eu sempre preferi carros menores. E o Sandero, por ser hatch, me atende em tudo isso, o que eu falei, e eu gosto. Tenho muitos amigos que têm ressalva em relação a marcas francesas, e eu já tive um Renault antes, o Sandero que eu falei, e esse aqui. Com esse aqui eu tô há um pouco mais de 2 anos, peguei ele seminovo e nunca tive nenhum tipo de problema, sempre andei nele numa boa, oficina, nada disso. Então não tenho do que reclamar, gosto muito mesmo. Agora, a questão dele ser o Venom, né? É por conta desse câmbio automatizado aí. Por quê? Ele faz o que ele quer. Se você deixar na opção automática, que é o certo, né? Afinal de contas, você compra um carro automático para não ter que se preocupar com troca de marcha. Só que daí geralmente é passar um nervoso, porque embora esse câmbio tenha sido projetado pela EZ, acho que é EZ, que é uma marca alemã e é muito boa, bababá, ela equipa vários modelos aí de luxo na questão do câmbio. Mas esse aqui acho que é um problema generalizado de automatizados, tanto é que hoje em dia não tem mais carro automatizado vendido no Brasil. Que era uma maneira de baratear o carro automático, né? Mas aí eles perceberam que o barato de repente não sai tão vantajoso assim. E ele se comporta de uma maneira muito estranha, porque tem dias que, sério mesmo, parece que eu e o carro somos uma coisa só
ele lê meu pensamento e tipo faz as trocas conforme eu trocaria manualmente. E mesmo num carro automático mesmo, ele faz as trocas de acordo lá com a rotação, bababá. E nem sempre, né, coincide com como você trocaria se estivesse fazendo a troca manual. E tem dias que esse carro faz o que eu faria se estivesse dirigindo. É uma coisa louca, assim. Mas, infelizmente, não são todas as vezes. Aliás, é na minoria dos casos. Geralmente, ele faz o que ele quer e, geralmente, ele faz na hora errada. Principalmente quando ele precisa subir as marchas. Porque ele tem uma lentidão, por exemplo. Você está numa terceira... que nem eu tô agora. Daí vou reduzir um pouquinho para ir para passar uma lombada ou uma valeta. Tem momentos em que ele entende isso super bem, já reduz e você passa. Agora tem outros que daí ele quer insistir naquela marcha. E daí quando ele vai trocar, quando ele vai reduzir, já causou um problema. Principalmente quando tem, por exemplo, uma situação que você precisa de uma resposta mais rápida. Então você tem um cruzamento com uma valetinha, né? Você tem que passar pela valeta e passar o cruzamento. Aí você vê aquela oportunidade, na hora que você freia um pouquinho para ele reduzir, para você poder atravessar, ele não reduz, aí ele reduz tipo no meio do negócio, você perde um tempo e às vezes isso pode ser perigoso justamente dependendo da situação, né? Você pode precisar de uma resposta mais rápida para poder passar e não tem. Então, esse foi o motivo dele se chamar Venom e ser, para mim, o motivo que faz com que esse câmbio automatizado não seja eu não vou dizer nem uma boa escolha, porque tudo depende, né? Que nem eu falei, se eu tivesse condições eu teria já partido para um carro automático, um CVT, sei lá o que. Mas, pela questão financeira, eu tive que adequar a minha necessidade com o que eu podia pagar. E o que eu podia pagar era esse carro, que já, pra mim, já me atendeu no sentido de ser o carro que eu gostaria mesmo, por gostar de Sandero e tal. Mas você tem que saber também que vai vir algumas... não é só o ônus, vai vir não é só o bônus, vai ter também o ônus, né? E engraçado, porque nesse câmbio a parte, né, da subida da marcha ela é mais problemática, mas na questão de redução geralmente ela funciona redonda. Eu dei o exemplo da lombada tal, mas geralmente quando é para fazer a redução da marcha ele reduz bem, ele vai no tempinho certo tal. Uma outra coisa que dá uma irritada é assim que você liga, né, tipo a primeira vez que você vai sair com o carro no dia, ele estica demais, tipo a primeira marcha. Então, quando eu saio de casa, às vezes eu ando um trecho de 100, 150 metros e o carro não troca de marcha. Você pode estar lá esgoelando o bichinho e ele não troca. Não troca. Eu já procurei na internet, já vi explicação de que isso acontece quando você liga o carro, porque o sistema lá entende que quer deixar o motor numa temperatura ideal para poder trabalhar, e daí ele acelera esse processo, fazendo com que ele trabalhe em rotações mais altas assim que ele tenha partida. Não sei se é verdade, mas irrita bastante. Eu, por exemplo, nem uso mais o câmbio, não deixo mais ele no automático. Eu troco aqui, deixa eu mostrar. Eu deixo, ele tá na opção de manual. E eu faço as trocas manuais usando a alavanca. Não me incomoda nem um pouco. Eu até gosto, porque pra mim o lance é não ter que precisar daquela coisa de embreagem e tal. Então o fato de eu ter que trocar aqui na mão, pra mim não me incomoda em nada. A minha esposa, por exemplo, ela, desde que a gente pegou esse carro, ela nem sabe, ela não sabe nem se conseguiria usar um carro manual de novo, porque ela só usa o automático mesmo, sabendo dessas dificuldades aí e desses momentos de irritação. Mas, por exemplo, agora se você está pensando em comprar um carro, né, seminovo ou usado, e está nesse dilema e hoje em dia, né, tipo, a maioria dos carros já estão saindo só, acho que todos estão saindo só com câmbio automático, e a tendência é que isso fique cada vez mais como
sei lá, uma questão do mercado mesmo, os carros serem automáticos, as pessoas vão quebrando aquele estigma de não saber dirigir um carro automático, mas depois que dirigem não quer mais trocar, né? E então, se você está num processo aí de compra de um carro que seja automático, mas não tem todo o dinheiro que está, né, que tem para se vender, das opções aí disponíveis no mercado, você vai achar carro seminovo na opção automatizada. A Renault tem esse, né, que é o Easy R, daí tem a Volkswagen, tem aquele iMotion, tem o Dualogic da Fiat. Todos eles, se você procurar na internet, você vai ter mais informações falando de coisas negativas do que positivas. Só que eu, como usuário, faço sempre esse alerta de tipo assim, não adianta o cara lá, o especialista que está fazendo uma matéria de carro, ele tem a opção de conhecer vários carros e te dar uma opinião com base nisso, que é muito bom. Só que vai depender muito também de como você usa, para que você usa, e às vezes você deixa de fazer um negócio considerando uma opinião, sendo que na prática aquilo lá não vai ser tão incômodo para você e você vai conseguir até salvar um dinheirinho. Por isso que, se você tiver a oportunidade, tiver que comprar e tiver a oportunidade de fazer um test drive, se você nunca dirigiu o carro que você está olhando e ele tem de repente um câmbio automatizado, vale a pena você falar, tipo, deixa eu dar uma dirigida aí, você sentir um pouco. Em questão assim de manutenção, eu não tive problema, que nem eu falei, eu tô com ele há 2 anos e pouco e nunca tive necessidade de primeiro, nenhum tipo de troca, a não ser troca de filtros e óleo mesmo. E o câmbio dele, ele é automatizado, mas é toda a estrutura de um câmbio manual. Então, pelo que eu vi, né? Então, quando for necessário fazer a troca da embreagem e tal, eu não vou pagar nada de diferente do que se fosse um câmbio manual, porque o sistema é o mesmo. O que muda é que as trocas de marcha são feitas por um robozinho que fica ali do lado do motor. Então, assim, se você está pensando em comprar um carro e pensou nessa questão do automatizado, você vai ver na internet um monte de reclamação, pessoas que não se adaptaram, e isso pode acontecer realmente. Mas eu, na minha experiência, tem esses pontos aí negativos que eu falei, principalmente a questão da troca da marcha para cima, e eu optei por usar então a troca manual, que aí ele é de boa. A resposta não é a mesma do câmbio manual, tipo, ele demora um pouquinho. Eu não sei se isso é uma característica do automatizado, mas esse da Renault é assim, ele demora um pouquinho para fazer a troca, mas a gente não está em pista de disputa de largada, né? Então não é algo que incomoda e a gente não precisa ficar correndo que nem doido por aí na cidade. Então é um dos fatores que faz com que isso não seja um empecilho. No geral, o que vale a pena você ver é se as outras coisas do carro também estão atendendo ao que você quer. Que nem eu falei, pra mim, ele tem um espaço interno legal, tem um porta-malas legal, embora já precise de um pouco mais de porta-mala, mas no geral me atende. É um carro compacto por fora, ele é completo, com multimídia, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro e tal. Então, putz, não tenho do que reclamar dessa questão de acessórios nessa versão aqui, que é a Expression. Não tô vendendo meu carro, tá? Por enquanto, não é propaganda do carro não, só tô fazendo aqui meu vídeo enquanto eu chego no mercado e resolvi falar um pouquinho da minha experiência com o Venom e a questão desse câmbio aqui que tem vida própria. É isso aí, meus amigos. Agora que eu tô chegando, eu vou desligar esse vídeo. Se você tá curioso, chegou nesse vídeo aqui porque você estava procurando sobre câmbio automatizado, manda aí alguma pergunta, quem sabe eu possa te ajudar aí a responder. Que nem eu falo, a experiência de usuário, ela é muito valiosa para avaliação em relação, de repente, ao que tem aí, que você vai ouvir nos
sites de automotivos, etc, né, de resenhas e tal. Porque a vida real é diferente de você pegar um carro lá e fazer um teste de 1000 km, sei lá o que. Então por isso que eu falo que é importante você, se tiver oportunidade, dirigir e sentir o que o carro te traz, tá bom? É isso aí, meus amigos, muito obrigado e até a próxima.